Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de análise sintática. E nós estamos falando sobre os termos acessórios da oração. E comentamos já sobre os adjuntos adnominais e hoje a gente começa a falar sobre o adjunto adverbial. Vamos lá? Então, para pensar o adjunto adverbial, a gente precisa recordar que o adjunto adverbial é a classe, é a função sintática exercida pela classe gramatical dos advérbios ou da locução adverbial. Lembrando que advérbio é uma classificação morfológica, adjunto adverbial é uma classificação sintática. É importante que vocês tenham claro que existem essas divisões, ok? Morfologia e sintaxe, né? Como nós já conversamos em tantos outros momentos. Então, o adjunto adverbial, ele tem por papel dentro da frase, dentro da oração, modificar o verbo ou um adjetivo ou outro advérbio, expressando circunstâncias das mais variadas. Então, nós temos aqui tempo, modo, lugar, que são muito comuns, companhia, meio, fim, intensidade, afirmação, negação, dúvida, entre tantas outras. No material que eu deixei para vocês, a lista, né, com um exemplo de cada um desses tipos, e a gente vai falar de alguns aqui, tudo bem? Então, só para a gente pensar nessa função exercida pelo adjunto adverbial, nós temos que pensar nas modificações que o adjunto adverbial traz. Então, como eu disse, o adjunto adverbial pode modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, nós vamos ver um desses casos, né, um caso de cada uma dessas situações para vocês observarem como se dá essa modificação. Então, aqui nós temos, por exemplo, as meninas cantavam mal. Esse mal é o modo como elas cantavam. Então, esse mal, esse adjunto adverbial, está modificando o verbo cantar, indicando a sua circunstância de modo. Então, aqui, o adjunto adverbial modifica o verbo. Ele pode modificar também outro advérbio, como é que, ó, eles comeram muito bem. Então, percebam que aqui, comer bem, o bem indica um modo. Esse é o modo como eles comeram. Então, o modo está se referindo ao verbo. Mas o muito bem é uma intensidade. Esse adjunto adverbial indica intensidade. E ele está intensificando o modo como ocorreu. Então, eu tenho um advérbio modificando outro advérbio, ou seja, um adjunto adverbial modificando outro adjunto adverbial. Aqui embaixo, nós temos, ontem estávamos muito animados. Então, ontem é um adjunto adverbial de tempo, que está relacionado aí ao verbo, e o muito animados aqui, esse muito está intensificando animados. Animados é um adjetivo. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de intensidade relacionado a um adjetivo. Então, nós vimos que ele pode modificar um verbo, outro advérbio ou um adjetivo. E aqui eu coloquei um outro exemplo para mostrar que há alguns casos em que o adjunto adverbial, ele não se refere a uma palavra específica, mas a toda a oração, expressando muitas vezes a opinião sobre um fato, né? Então, quando eu tenho ali, sinceramente, vocês são um belo casal, esse sinceramente, ele não está se referindo apenas a uma parte da frase, né? Não está simplesmente se referindo ao verbo ou ao adjetivo, ele está se referindo a toda a oração, né? Expressando aí o modo como eu afirmo. Então, está muito mais relacionado à forma como se diz, né? A oração toda do que propriamente a uma palavra. Então, esse é um caso também específico de adjunto adverbial, tudo bem? Bom, e aí, como eu deixei para vocês, aquela lista dos tipos de adjuntos adverbiais.
Então, aqui foram colocados alguns dos tipos, algumas das classificações para a gente pensar. Então, nós temos adjunto adverbial de afirmação, como realmente, com certeza, de fato, o próprio sim, né? Quando você coloca sim, eu estou animada para a aula, esse sim é um adjunto adverbial de afirmação. Depois nós temos de causa, então moradores de rua morrem de frio. Esse de frio é a causa de se morrer, então é um adjunto adverbial. De assunto, temos falado de política, esse de política é um adjunto adverbial de assunto. Então percebam que as classificações são das mais variadas e todas dependendo do sentido. Então, pelo sentido a gente consegue classificar, né? A gente tem de companhia, vou à praia com vocês, né? Então, esse com vocês é um adjunto adverbial de companhia. Nas frases, obviamente, a gente tem até alguns outros adjuntos adverbiais, né? Por exemplo, a praia é um adjunto adverbial de lugar, né? A gente está falando só das classificações específicas. De condição, sem estudo, não será um bom professor, então, uma condição imposta para ser um bom professor. Concessão, então, apesar da vontade, não foi a festa. Então, essa estrutura também é de um adjunto adverbial de concessão. De direção, quero ver quem lembra aí dessa frase clássica de qualquer cidade do interior. Siga em frente, olhe para o lado, né? E aí eu quero que vocês continuem. Então, aqui eu tenho siga em frente, né? De direção, olhe para o lado também de direção. Adjunto adverbial de dúvida, então talvez tenhamos aula na próxima semana, esse talvez indica uma dúvida. De exclusão, todos me mandaram uma lição, menos você. Fim, todos, ou finalidade, né? Todos estudaram para a prova, então para a prova é a finalidade. Frequência, né? Então tem ali semanalmente, ou até mesmo frequentemente, né? 2 vezes por semana, né? Pode ser uma locução também. De instrumento, então o instrumento usado para fazer algo, né? Então o rapaz foi morto a tiros, né? Ou a facada, por exemplo, o instrumento usado para algo. De intensidade, como nós vimos, muito, pouco, demais ou bem, no sentido de intensidade, né? Ele é bem bonito. Esse bem marca a intensidade, né? Estou em casa, então de lugar, né? Meio, então viemos de carro, meio utilizado para vir. De modo que é muito comum, né? Os alunos realizaram a atividade rapidamente, então a forma como foi feita. De tempo, agora façamos os exercícios, né? O agora é de tempo. E eu acrescentei ali o de preço, porque também é muito comum a gente usar sem saber que é um adjunto adverbial. Vendo esse carro por 20 mil, né? 20 mil é o adjunto adverbial de preço. Então, percebam que as denominações, elas dependem muito do sentido. Então, pelo sentido do adjunto adverbial, fica mais fácil a sua classificação. Então, lembrando que há alguns que são mais comuns, como tempo, modo, lugar, intensidade, né? E outros que são menos. Lembrando também que o não é um adjunto adverbial de negação. A gente falou sobre o adjunto adverbial de afirmação, mas não apareceu ali o de negação. Então, nós temos de afirmação, de dúvida e o de negação. O não é um adjunto adverbial de negação, tá? Então, na hora de fazer os exercícios, fiquem atentos. Tomem cuidado com a questão de que esses elementos, apesar de eles serem chamados de acessórios, não significa que o seu sentido seja descartável. Em algumas situações é extremamente importante marcar quando ocorreu, onde, né, como, enfim. Falo que, inclusive, nos textos que envolve crimes, por exemplo, a indicação de tempo, de lugar, de modo, de instrumento são extremamente importantes para resolver
esse crime, né? Então, chama de termo acessório porque você pode usar ou não, a estrutura ela não depende desses elementos, mas, né, é muito importante, em alguns verbos vocês vão ver que praticamente perde esses adjuntos adverbiais. Então, como diz ali no exemplo do adjunto adverbial de tempo, agora façamos exercícios, vamos lá. Até daqui a pouquinho com a nossa lista de exercícios. Um beijo, gente, e até mais.